Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 1º de maio, quinta-feira da segunda semana da Páscoa, a Igreja celebra a memória de São José com o título de São José Operário, patrono dos trabalhadores. Além disso, iniciando o mês de maio, nós iniciamos este mês dedicado à Virgem Santíssima em seu aspecto devocional. De forma especial, colocamos em destaque as aparições da Virgem de Fátima. Sabia que este mês, também por ser dedicado às aparições de Nossa Senhora em Fátima, aos pastorinhos de Portugal, pode ser um mês penitencial para nós. Lúcia, Francisco e Jacinta, depois que tiveram o encontro com Nossa Senhora na Cova da Ira e recebeu os ensinamentos, as mensagens de Nossa Senhora, sobretudo depois que a Virgem de Fátima mostrou aos pastorinhos a visão do inferno e como muitas almas ali se perdiam, porque não tinha ninguém que rezasse e fizessem sacrifícios pela salvação daquelas almas, os 3 pastorinhos passaram a compreender bem quem era Deus e o valor dos sacrifícios. Eram incansáveis em oferecer ao Senhor tudo o que os mortificava em seu cotidiano pela salvação dos pecadores. Seja usar uma corda áspera atada à cintura, golpear as próprias pernas com urtigas, não brincar na hora dos recreios, passar um dia inteiro de jejum, comer amargas bolotas dos carvalhos, não beber água durante todo um dia, em vez de comer do lanche que levavam de casa, ofereciam toda a sua merenda para as outras crianças, ou até suportar o barulho atordoante de grilos e cigarras em vigílias de oração, acordados durante toda a noite. A boa vontade e o amor com que eram feitos os sacrifícios, as mortificações, os tornavam preciosos aos olhos de Deus e parceiros de Nossa Senhora para a salvação das almas. A mensagem de Fátima, queridos irmãos e irmãs, vem trazer um consolo para nós. Sim, você também, eu também, podemos fazer alguma coisa diante dos males do mundo, como os pastorinhos, amando a Deus, oferecendo pequenos sacrifícios ou mortificações no nosso dia a dia, pela salvação das almas. Sacrifícios como rezar o terço de joelhos, usar uma roupa ou um calçado menos bonito. Sacrifícios como dormir no chão em vez de uma cama confortável naquela noite. Comer alimentos menos saborosos ou que não gostamos de forma alguma, deixar de comer aqueles alimentos que mais gostamos, tudo pode ser usado para salvar muitas almas. E você, o que responde? Quereis oferecer-vos a Deus em sacrifício? Questione-se sobre como está a sua boa vontade em oferecer pequenos sacrifícios por amor ao Senhor. Agora que você sabe que tudo na vida pode ser um ato de amor em reparação aos pecados cometidos contra o coração de Jesus e contra o Imaculado Coração de Maria, faça o firme propósito de a cada dia oferecer algo pela conversão dos pobres pecadores, em especial durante todo este mês de maio. E assim estaremos colaborando com o Cristo na obra da redenção, oferecendo pequenos sacrifícios, mortificações do corpo, pela salvação das almas
e pela nossa própria conversão. O evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 3 de São João, versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Deus é amor, define São João na sua primeira carta. Este amor é um amor eterno, vivido no seio da Trindade, antes que nada existisse. No Deus unitrino, realiza-se a comunhão amorosa de 3 pessoas. O Pai, que é o amante, aquele que ama, o Filho é o amado do Pai e o Espírito, que é o amor partilhado e comunicado entre o Pai e o Filho. Em momentos especiais dos evangelhos, como as grandes manifestações de Deus, que se deu no batismo de Jesus e na sua transfiguração, a voz do Pai declara o seu amor, dizendo: Tu és o meu Filho muito amado, ponho em ti toda a minha afeição. Gerado eternamente pelo Pai, isto é, gerado, mas não criado, afirma o credo de Niceia e Constantinopla, o Filho é o modelo de acolhida do divino amor. Há mistérios que a nossa razão humana não consegue atingir. Como é que um Pai amoroso permite e chega mesmo a propor que o seu Filho se encarne em nossa pobre natureza humana e dê a vida por nossa salvação? Em nossa mentalidade humana, amar alguém inclui como que uma atitude de envolver a pessoa em uma redoma que o impeça de sofrer qualquer coisa. Uma mãe, quando vê o seu filho enfermo, passando por alguma enfermidade no seu corpo, se fosse capaz, ela trocaria de lugar com o seu filho. Nós mesmos, em nossa vida pessoal e familiar, muitas vezes falhamos em nossa missão pela recusa dos sofrimentos inerentes a ela. Por exemplo, na vida conjugal, se os casais estivessem mais forjados na capacidade do sacrifício pelo bem um do outro, teríamos muito menos divórcios. Porém, muitos se casam, mas não estão dispostos a abraçar a cruz de cada dia na vida conjugal. Não são capazes de até mesmo sofrer ou passar pelos sacrifícios necessários a fim de permanecerem fiéis nesta missão junto à família. Talvez a resposta a este mistério esteja exatamente no amor. O Pai, além do seu Filho unigênito, tem outros filhos. Estes filhos estão afastados, rompido que foi o canal da comunicação amorosa entre coração e coração. A paixão e morte do Verbo encarnado, isto é, do Filho de Deus, condição por ele assumida em plena liberdade, participando do mesmo amor do Pai, viria reatar a amizade rompida entre o Criador e todos os seus filhos dispersos. Quando nós ouvimos Jesus gritando no alto da cruz: Pai, por que me abandonastes? Ou até mesmo antes, na agonia
mortal no Horto das Oliveiras: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Não pensemos que Jesus estava abraçando a cruz de forma revoltosa. Não pensemos que Jesus ali abraçava a cruz apenas se sentindo obrigado pelo Pai a viver tal sacrifício. Jesus ali, no seu sofrimento até o Calvário, ele estava participando do mesmo amor do Pai pela salvação da humanidade. E por isso ele não foge da cruz, ele a abraça, e abraça com amor, mesmo diante de tantos tormentos. Impelido pelo Espírito, o Filho abraça o desígnio do Pai e nos resgata da morte do pecado ao preço de seu sangue. Também não estamos muito aptos a meditar, a compreender como se sentia Jesus, Deus e homem verdadeiro, em sua experiência terrena, mas podemos imaginar que ele se sentia de tal modo amado pelo Pai, que os extremos sofrimentos da carne eram, acima de tudo, uma resposta de amor e uma entrega de amor pela humanidade. Padecimentos físicos, dores, morais, sofrimentos do espírito, tudo adquire uma nova dimensão sob o signo do amor do Filho para com o Pai e para com a humanidade, tal como as dores do parto são compensadas pela alegria do Filho que nasceu como um novo atrativo para o amor materno. Sim, tudo que Jesus fazia e sofria era se sentindo o Filho amado do Pai e querendo responder a este amor. E você se sente amado pelo Pai? Nosso Pai do céu? Esta experiência amorosa lhe conforta nas horas difíceis? Não seria o caso de pedir a Jesus a graça de partilhar do mesmo sentimento que ele tinha, o sentimento de ser amado como filho? Estamos nos preparando para Pentecostes. Pentecostes é o envio do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o amor do Pai que foi derramado em nossos corações. Então, supliquemos a Jesus, Ele que nos dá o Espírito sem medida, para que Ele derrame cada vez mais em nossos corações o amor do Pai, o dom do seu Espírito, este amor que o moveu durante toda a sua vida terrena, este amor que o impeliu a caminhar até a cruz, pela humanidade, pela salvação do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.